telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso primeiro programa da semana, dizendo que uma longa matéria publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, ontem, domingo, trata de uma movimentação na Câmara dos Deputados sobre o número de deputados federais por estados brasileiros na próxima legislatura, em razão dos últimos números do censo populacional. A composição da Câmara, diferentemente da composição do Senado, no Senado, a composição representativa dos estados e do Distrito Federal é a mesma para cada unidade da federação. Cada estado, os 26 estados e o Distrito Federal, tem igualmente 3 senadores. Pois é com base na população de cada unidade federal que se chega ao número de deputados de cada estado. Pelos novos cálculos, o estado do Ceará, porque aumentou a sua população, ganharia mais uma vaga de deputado federal, passando de 22 para 23. Alguns estados perderiam vagas, dentre eles o Rio de Janeiro, pois suas populações ficaram menor, segundo os números do último censo. A composição total da Câmara, 513 deputados, não será alterada. Aumentando, esse é um outro detalhe interessante, aumentando o número de deputados federais, também aumenta o número de deputados estaduais, pois há uma proporção entre as duas representações. E, óbvio, se aumentou a população do Estado para o cômputo dos votos da bancada federal, claro que também aumenta o número de deputados estaduais. O número de vereadores não guarda proporcionalidade com o de deputados federais e estaduais, mas tão somente quanto à população da cidade. Ainda não é possível se mensurar o tamanho da Câmara Municipal de Fortaleza e de outras cidades do Estado, em razão do novo censo. A Câmara será renovada nas eleições do próximo ano, 2024, e a Assembleia Legislativa e Câmara Federal somente em 2026. Ciro Gomes iniciou ontem o seu programa nas redes sociais, denominado de Brasil Desvendado. O Noticiário Nacional de hoje falou sobre sua primeira manifestação, a primeira manifestação de Ciro no programa, uma crítica ao governo Lula sobre o programa que facilitou a compra de carros e um outro programa já em gestação, que será a facilitação
da compra de utensílios chamados da linha branca, como geladeira, fogão e outros. A propósito, o principal editorial desta segunda-feira, 17 de julho, do jornal O Estado de São Paulo, faz uma crítica ao programa do governo federal de estímulo à compra de carros. Segundo o jornal paulista, em vez de carros, o governo deveria estar preocupado com a construção de moradias. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a Caixa ainda fará a checagem das propostas, o que inclui a visitação dos terrenos indicados, mas, segundo o Estadão, já haveria projetos suficientes para erguer 74,8 mil imóveis, o suficiente para contratar todas as unidades previstas em São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Sul, Amapá, Amazonas, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul. O balanço parcial do programa evidencia a demanda reprimida para atender a chamada faixa 1, que abarca famílias com renda de até 2 salários mínimos. São pessoas que não têm condições de assumir um financiamento imobiliário nos termos em que os bancos oferecem e que precisam de subsídio do Estado para terem acesso digno à moradia. Por iniciativa própria, as construtoras jamais cogitariam atender um público tão vulnerável. Por outro lado, uma vez que o Estado reserve recursos para suas políticas públicas bem desenhadas, o setor privado responde de imediato. O prazo para o envio de projetos havia sido aberto no dia 3 de julho e em apenas 10 dias foi possível atingir a meta fixada para a maioria dos estados do país. Ciro Gomes já havia feito uma manifestação crítica ao programa do governo federal de facilitar a compra de carros populares novos. Ele fez essa crítica para empresários cearenses quando fez uma palestra na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza há poucos dias. Ele chegou a dizer que esse programa do governo era para beneficiar a indústria automobilística que estava com os seus parques abarrotados de carros novos. Então, essa iniciativa federal era para ajudar essas montadoras, sobretudo as montadoras internacionais. Na verdade, o governo, se queria realmente ajudar a indústria, poderia ter feito estimulando a fabricação de carros elétricos, facilitando a compra, exonerando, por exemplo, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o peso na compra de um carro. Paga-se muito alto o imposto IPI na compra de qualquer carro. Se o governo estimulasse a compra de carros elétricos, estava dando uma grande contribuição ao meio ambiente. Uma grande contribuição ao meio ambiente, porque o carro elétrico não tem o nível de poluição que tem os carros movidos a gasolina ou óleo diesel. Agora é o momento que fazemos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa.
Ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, no final de semana fez campanha aqui na região nordestina, ou mais precisamente na Paraíba. Michele está ocupando todos os espaços da política, sobretudo ligados à área feminina, em nome do núcleo feminino do seu partido, o partido do ex-presidente Bolsonaro, o PL. Ela fez um discurso na Paraíba, defendendo lá candidaturas femininas, inclusive uma candidatura à Prefeitura de Campina Grande no próximo ano. Vamos ouvir parte do que disse a ex-primeira-dama. E o desejo no meu coração de chegar à presidência, e uma vez eu falei, né, ministro Queiroga, no evento que nós estávamos entregando, eu acho que a caderneta dos raros, né? Eu falei assim, eu conversei um dia com Deus, porque, Lériston, eu vi o vídeo do Ronaldo, né? O Ronaldo faleceu. E eu fui para o meu banheiro e orei e falei, Deus, meu marido já estava com essa loucura de se candidatar, porque nem eu acreditava nele, né? O improvável, mas Deus confunde, né? Ele é mestre em fazer isso. Mas eu falei assim, Deus, foi tão simples e tão inocente a minha oração. Eu falei, Deus, se um dia o Senhor permitir eu estar neste local de poder, eu vou usar este poder para poder ajudar as pessoas que precisam. E eu quero ajudar. Eu nem sabia da doença, eu nem tinha estudado ainda, mas eu tinha o Ronaldo na minha cabeça. Eu falei, eu quero ajudar essas crianças. E nesse dia lá, com o nosso eterno ministro Queiroga, a imprensa distorceu o que eu falei. Michele Bolsonaro faz pacto para estar no poder. E é muito triste, né? A gente saber que realmente não foi aquilo, a intenção de ajudar e, infelizmente, propagar uma mentira dessa, tão pesada, né? Que eu fiz pacto para estar no poder. Longe de mim. Nós acreditamos num propósito muito maior. Nós chegamos à presidência da República porque Deus nos escolheu. Nós chegamos ali para fazer uma política limpa, clara, uma política técnica, sabe? Sem propósito de poder, mas sim por um propósito de libertação de mentes, cultural, sabe? Por um propósito de prosperidade para uma nação que é tão rica e que foi por tanto tempo mal administrada. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível por 8 anos. A rigor, ele só poderá disputar um cargo eletivo na eleição imediatamente seguinte ao ano 2030. Mas ele pode fazer campanha, ele pode participar de comício, ele pode defender candidaturas outras. Aliás, eu continuo duvidando que ele chegue a 2026 ainda inelegível, porque a justiça brasileira tem tomado decisões que nos surpreendem a todo instante. Foi assim, especialmente, no caso do presidente Lula. O presidente Lula estava preso, condenado, cumprindo pena. De repente, o Supremo Tribunal Federal anulou toda a sua condenação, anulou todos os processos que estavam em curso sob a alegação de que o juiz que o condenou, o hoje senador Sérgio Moro, agiu com parcialidade. E o juiz, o magistrado, tem que ser imparcial. Pois bem, Bolsonaro pode fazer campanha e
neste fim de semana, após o discurso de Michele lá na Paraíba. Ele falou sobre o trabalho político dela. Vamos ouvi-lo. É uma satisfação poder falar com vocês. Muito obrigado pela recepção que deram à minha esposa, num dia de civismo para todos nós. Ela tem percorrido o Brasil, despertando, colaborando para que a mulher realmente apareça para a política de verdade, e não por intermédio de cotas. A mulher tem que se entregar na política realmente pelo que ela é, pelo seu potencial, para o bem de todos nós. E o momento é bastante oportuno. Vocês sabem o que acontece em nosso Brasil. Temos problemas, eu falo temos, todos nós. Nós sempre sonhamos com um Brasil livre, um Brasil que realmente tenha o seu sucesso, tenha progresso, e por momentos, né, como esse, sabemos que isso está sendo interrompido por uma força de alguns poucos homens. Mas essa força não é permanente. Tudo muda, tudo realmente pode se tornar diferente, desde que nós não aceitemos passivamente o que vem acontecendo com o nosso país. Tem um lado mais voltado para a questão da mulher em si, do teu papel na sociedade, e isso é muito bem-vindo. Realmente, os partidos todos têm a sua ala, né, voltada para as mulheres, completamente diferente do nosso, que é feito com coração, que é feito com amor aí da senhora Michele, e, obviamente, com a recepção por parte de todas vocês. Bom, o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, é citado como uma provável candidata à presidência da República, sobretudo em razão da inelegibilidade do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falta muito tempo para a próxima eleição, que será apenas em 2026. Também, além do nome dela, outros nomes são citados, dentre os quais o do governador de São Paulo, Tarcísio Vieira, que foi ex-ministro do governo Bolsonaro e chegou ao governo paulista com o apoio de Bolsonaro. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a Codevasf, mesmo com todas as notícias de envolvimento com corrupção, funcionará em prédio da Assembleia Legislativa aqui do Ceará. Como se não bastasse a cessão de dependências para o funcionamento de órgão federal, de fato, segundo deputados e servidores da Assembleia, desde sua criação no início do governo Elmano, a Secretaria da Pesca e da Aquicultura, comandada pelo deputado estadual licenciado Oréal Guimarães Nunes Filho. Também temos em destaque que, sem fundo federal, a Lei Geral do Esporte não sairá do papel, de acordo com especialistas. Essa lei diz que o poder público tem que apresentar uma gama de atividades físicas às crianças e adolescentes, tanto nos colégios quanto em ONGs, clubes, centros comunitários e movimentos sociais. Aqueles que se mostrarem talentosos serão encaminhados, se assim quiserem, para centros de formação de atletas. Também temos que o deputado Osmar Baquide ainda defende o nome de Cid no comando do PDT cearense. O pedetista voltou a dizer que mantém a defesa do nome de Cid Gomes à frente do comando do partido. Mas, como se fez um acordo, nos resta respeitar, afirmou o deputado. E também temos que o prefeito aqui de Fortaleza, José Sarto, anuncia um novo concurso para a saúde aqui na capital. Apesar das muitas notícias negativas na área, o prefeito tem interesse de deixar a sua marca na saúde aqui de Fortaleza. Com os destaques nacionais em principal manchete, começando pelo Estadão, é que o governo Tarcísio de Freitas, de São Paulo, encontra buracos de 200 milhões de reais em obras não concluídas em estradas daquele estado. Ao todo, 420 obras foram paralisadas, canceladas ou nem foram iniciadas, o que corresponde a mais de 2,4 mil quilômetros.
Agora, com os destaques do Globo, temos em principal destaque que a polícia italiana dará à Polícia Federal imagens com tira-teima da hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes. No aeroporto de Roma, o ministro afirma que foi chamado de bandido, comunista e comprado, e o acusado nega ofensas. Temos também em principal destaque em tempo real que o presidente Lula diz que pretende concluir neste ano o acordo equilibrado com a Europa diante de todos esses trâmites entre o Mercosul e a União Europeia. E também temos com as últimas atualizações da Folha de São Paulo sobre a reforma tributária, que a IVA do Brasil pode ir a 28% e ser o maior do mundo, segundo pesquisa do IPEA. Aprovados na Câmara, regimes tributários favorecidos, alíquotas reduzidas e isenções elevam o novo tributo. E também temos em principal destaque que a Europa anuncia 242 bilhões de investimento na América Latina e no Caribe. O presidente Ursula fez um anúncio ao lado do presidente Lula durante cúpula lá em Bruxelas. Bom, agora vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Como a Letícia citou aí, uma das nossas últimas manchetes, as manchetes nacionais, dá conta da hostilidade sofrida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, no último sábado, no aeroporto internacional em Roma, onde ele fazia uma escala para visitar outro país europeu. Não é nada gratificante manifestações desse tipo, ao contrário, a autoridade precisa ser respeitada, mas os ministros do Supremo estão se expondo demais. Não faz muito tempo que o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, foi hostilizado em várias oportunidades em viagens ao exterior, notadamente a Portugal. Também foi hostilizado em voo doméstico o ministro Ricardo Lewandowski, recém-aposentado. E agora o ministro Luiz Roberto Barroso, segundo um editorial de ontem do jornal O Estado de São Paulo, participou de um comício de estudantes em Brasília, que lhe valeu uma grande reprimenda, nós destacamos aqui na última sexta-feira, do presidente do Congresso Nacional, porque ministro é para ter um certo resguardo. Ministro não é para estar em palanque falando sobre política ou coisa parecida. Temos que respeitar as autoridades, mas elas, sobretudo, também precisam se respeitar e respeitar o cargo que ocupam, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, em qualquer dos poderes da República, federal e estadual, e também no âmbito municipal. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!